Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Abra a sua Bíblia. Benza aí. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, estamos dando continuidade, ao nosso estudo, e quase findando, ao penúltimo capítulo. Glória a Deus, estamos vencendo. Próxima semana a gente já encerra essa primeira carta aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, é um texto extenso, são 58 versículos. Obviamente, não iremos ler na íntegra todos agora, mas vamos aqui lendo uma porção e eu vou conduzindo os irmãos aqui. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Veja o versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Veja agora o versículo de número 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Sensato, que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes o corpo apropriado. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado, da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Feche os teus olhos por um momento, Senhor. Nesta palavra iremos meditar, nesta palavra iremos nos edificar, nesta palavra iremos aprender essa noite
mais uma porção inspirada pelo teu Espírito ao apóstolo Paulo, que nos deixou esta missiva, esta carta, para servir de edificação para a tua igreja. Que o teu Espírito nos conduza, nos guie, me ajude a repassar o teu conteúdo nesse momento. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Você pode sentar. Nós estamos finalizando, como falei, vamos para mais um assunto importante, doutrinário, né, sobre esta carta, e muitas coisas nós já vimos até aqui. Eu acho que vocês já estão quase doutor, não é? Em 1 Coríntios, vimos muito conteúdo aqui para a igreja de Cristo. Paulo, ele vai falar agora, detalhadamente, ele vai trazer um tratado ressurrecto, sobre a ressurreição de Cristo. E nenhum dos apóstolos teve uma revelação tão profunda sobre a ressurreição, paralelamente à ressurreição de Cristo com a ressurreição dos mortos em si, como teve o apóstolo Paulo. Nós observamos que Jesus, ele fala sobre a ressurreição, nós observamos que alguns falam sobre a glorificação do corpo, mas Paulo, ele reserva 58 versículos sobre este assunto. É um assunto amplo, é um assunto profundo, e eu vou ver se eu consigo sintetizá-lo, né, resumi-lo, pelo menos em 1 hora, mais ou menos, nesse culto de doutrina. São muitos detalhes, eu não pretendo esgotar o assunto, tirar tudo o que tem aqui, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável, mas nós vamos ver o que Deus tem para nós essa noite. Eu quero falar sobre a supremacia da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, sem dúvida alguma, ela é o maior milagre da história. A cruz sem a ressurreição seria símbolo de fracasso e não de vitória. Não existe ressurreição sem cruz, não existe cruz sem ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não poderia ser Salvador. Um escritor, teólogo chamado E.M. Bounds, não é James Bond não, é E.M. Bounds, ele diz o seguinte: a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus, é o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres. A ressurreição salva do escárnio, a crucificação, e imprime à cruz glória indizível. Em nenhum lugar da Bíblia, essa doutrina, como eu falei, ela é tratada tão profunda, exaustiva e completa quanto nesse capítulo 15 de 1 Coríntios. É como se Paulo trouxesse um curso completo sobre ressurreição. Paulo, ele sintetiza o evangelho em 3 fatos essenciais. Ele diz que Cristo morreu primeiro pelos nossos pecados. Depois ele diz que Cristo foi sepultado. E depois ele diz que ele ressuscitou dentre os mortos, como diz as Escrituras. Nos versículos 3 e 4 ele fala exatamente isto. A igreja de Corinto, ela começou a abandonar a fé e também começou a substituir a teologia pela filosofia grega. A filosofia grega, ela acreditava em um detalhe, o seguinte: ela acreditava na imortalidade da alma, mas eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Então, acreditava eles que na vida futura, mas eles não acreditavam na ressurreição. E para os gregos, o espírito ele era essencialmente bom, mas a matéria ela era essencialmente má. Os gregos, eles acreditavam nesse dualismo, uma briga infinda entre matéria e entre espírito, aquilo que é matéria e aquilo que não é. E estes gregos, eles acreditavam no dualismo filosófico. Quando Paulo ele pregou sobre a ressurreição em Atenas, na Grécia, o povo escarneceu dele, lá em Atos capítulo 17, 32. Ele chega no Areópago, ele prega no Areópago, na praça, no Ágora, e inicialmente ele prega ali numa praça, mas viram ele falando, e rapaz, esse camarada traz aí uma doutrina, algo novo. Eles gostavam de novidade.
você chegasse lá com uma teologia, uma filosofia, algo novo, eles já levavam você para outro lugar. E como eles viram que Paulo tinha uma oratória legal, e aquele camarada era diferenciado, os gregos buscavam muitas novidades, levaram ele para o Areópago, que era algo já mais de elite. Então, quando chega lá, nesse Areópago, Paulo ele começa a falar, e as pessoas começam a escutar. E ele traz uma doutrina, só que quando ele fala na ressurreição, aí o pessoal começa a chiar, porque era latente a filosofia grega. Dizia que existia uma vida futura, mas não criam na ressurreição do corpo. Então eles começaram a chamar Paulo de tagarela. O que esse tagarela aí está falando? Aí todo mundo virou as costas para Paulo, com exceção de alguns irmãos que estavam ali, algumas pessoas, Damares e outras, e ele ganhou esse pessoal para Jesus. E para os gregos a ressurreição era algo absurdo. Os saduceus, que eram os teólogos liberais da época de Jesus, influenciados pela filosofia grega, eles também não acreditavam na ressurreição do corpo. Aí Peter Wagner, ele afirma o seguinte, ele afirma que Paulo ele destaca aqui 3 fundamentos da doutrina da ressurreição. Paulo ele vai destacar, primeiro, que a ressurreição no passado, ela é um fato histórico. A ressurreição no passado é como um fato histórico. A ressurreição no presente como um artigo da fé. Vai dos versículos 12 ao 19. Como um fato histórico, vai do versículo 1 ao versículo 11. E terceiro, a ressurreição futura, como uma esperança bendita. De novo, ele vai sintetizar aqui em 3 aspectos. Paulo destaca a ressurreição no passado como um fato histórico, versículos 1 a 11. Segundo, a ressurreição no presente, como um artigo da fé, dos versículos 12 a 19. E a ressurreição futura, como uma esperança bendita, dos versículos 20 até os 57. Então a ressurreição ela é o que? Ela é um fato histórico. A ressurreição é o que? É um artigo de fé, da nossa fé. Terceiro, ela é uma esperança bendita. Então vamos analisar aqui neste texto algumas perguntas que Paulo faz. Os mortos ressuscitam? É uma pergunta. Paulo vai mencionar 3 provas desta ressurreição, ou da ressurreição. Em primeiro lugar, ele vai falar sobre a salvação dos coríntios, em 1 e 2, versículos 1 e 2. Ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois o quê? Salvos. Versículo 2. Se retiverdes a palavra tal como eu preguei para vocês, a menos que tenha escrito em vão. Então, ele está falando aqui que eles foram salvos através da pregação do evangelho. Paulo frisa aqui a salvação daqueles irmãos. Só que tem um detalhe, ele está falando isso para implementar a ressurreição, o assunto da ressurreição, e dizer o seguinte, que um salvador morto, ele não poderia salvar ninguém. Um redentor morto, ele é imponente, impotente, e nada pode fazer para redimir o pecado. Então Paulo ele inclui aqui inicialmente falando sobre a salvação. Vocês têm um salvador, mas você não pode ser salvo por alguém que continua morto. Ele ressuscitou. Segundo, ele vai trazer aqui as escrituras, que é o Antigo Testamento, no versículos 3 e 4. Ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo ele recebe esta revelação de Deus. Paulo ele tem um seminário intensivo com o Espírito Santo durante pelo menos 14 anos, quando ele fala na carta aos Gálatas, que ele vai em direção à Arábia, passa ali talvez 14 anos no meio de um deserto, isolado, porque ele foi expulso de Damasco, ele foi perseguido em Damasco, perseguido em Jerusalém e expulso de Damasco, foi enxotado de Beré. A pessoa não queria conversa com Paulo depois que ele se converteu. Até os apóstolos não quiseram acreditar na conversão. Então, quando ele se converte, em vez da igreja ter uma paz, a igreja tem problema. Aí um grupo de apóstolos diz: Paulo, o negócio está meio feio aqui para ti, tu vai ter que se isolar e depois a gente vai te buscar. Aí Paulo chutado lá de Jerusalém. Aí passa 14 anos,
mas 14 anos foi um seminário intensivo que o Espírito Santo deu para ele. Uma revelação profunda, e quem sabe foi até neste período que ele diz, que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, que nem é lícito para falar o homem, e ele diz assim, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, tremenda revelação que ele recebeu. Então uma das revelações que ele está contando aqui, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, ele fala isso quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor. Então ele diz aqui, que Cristo ele morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição foi uma surpresa. Tudo estava profetizado. Jesus ressuscitou conforme as Escrituras. Agora eu digo uma coisa para você: tudo já está dentro da agenda de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada foge dos pensamentos, das mãos e dos planos de Deus. A sua vida não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Você foi escolhido por Deus para estar aqui essa noite, ouvindo essa palavra, porque nada foge dos planos de Deus. Assim a morte e a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Quem matou Jesus não foi o povo enfurecido. Quem matou Jesus, quem entregou ele à morte, não foi o Pilatos hipócrita que lavou as mãos, não, tudo já fazia parte do plano divino, e o plano divino mirava você, ele olhava para você, a sua redenção, a sua salvação, o seu perdão, aleluia. Terceiro lugar, ele diz que Cristo foi visto por várias testemunhas. Versículo 5 ele diz que aparece a Cefas aí é Pedro, depois ele aparece aos 12, depois ele foi visto por mais de 500 irmãos, e ele vai descrevendo aí as aparições de Jesus, depois que ele ressuscita. A ressurreição de Cristo foi um fato histórico incontroverso, com várias provas incontestáveis, visto por várias testemunhas. As provas da ressurreição de Cristo não são apenas provas históricas judiciais, mas também provas morais, emocionais e existenciais. Isso pode ser verificado através da transformação na vida dos discípulos. Os discípulos, antes da ressurreição, eles eram um tipo de pessoa, um tipo de gente. Mas após a ressurreição, eles tiveram uma mudança totalmente radical. E a quem duvide da ressurreição de Cristo, há provas infalíveis. Um grupo de homens que eles deram a sua vida por este testemunho. Quem era que ia dar a vida por uma mentira? Quem era que, sabendo que sua cabeça ia rolar, ia morrer? Uns morreram degolados, outros morreram cerrados ao meio, outros morreram nas covas dos leões por aí, outros foram atropelados, esfolados vivos, e crucificados de cabeça para baixo, as mais horrendas mortes martirizadas desses homens. Quem era que ia dizer uma mentira para morrer assim? Eles deram a sua vida por uma causa, e esta causa era: nós andamos com Ele, nós comemos com Ele, conhecemos Ele, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele apareceu para nós. Então, como diz esse hino, eu sou impactado todas as vezes que esse hino aqui é louvado. Ele diz: profunda as profundidades da riqueza, da glória que do céu desceu, e em nosso meio habitou em graça e em verdade. Está parafraseando o que João disse: ele habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, quando estávamos com ele no monte. Então, meu irmão, se o homem tem uma experiência dessa forma, se o homem tem uma convicção desta ressurreição, não tem no mundo quem arranque dele esta verdade. Pode matar, mas eu vi ele ressuscitado, eu vi ele glorificado, aleluia. A tumba foi aberta, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, ele ressuscitou. Então, a ressurreição é um fato histórico. Samaria tem ossos do Acabe, Babilônia tem ossos do Nabucodonosor, na Arábia tem cinzas de Maomé, nos cemitérios de Roma tem ossos de papa, tem ossos de rei. Mas quando você chega em Jerusalém, ainda hoje, está escrito na porta do túmulo de Jesus. Como é lá? Is not here. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Eles colocaram em inglês, que é uma língua quase que universal hoje.
uma língua mais falada. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, não tem cinza, não tem restos mortais, não tem osso, não, ele pegou o corpo e foi transformado espiritual e foi para o céu com ele. Segundo lugar, o segundo ponto, é possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos? Faça essa pergunta, diga, é possível crer na ressurreição de Cristo? Faça, irmão, é possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos? Paulo agora, de 12 até o 19, ele vai falar alguma coisa a respeito disso. Nós vamos destacar aqui alguns pontos para a nossa reflexão. Quem está me ouvindo diz amém, dá uma glória a Deus aí. Em primeiro lugar, o argumento lógico de Paulo é que se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. É um argumento lógico. Versículo 3 ele diz, 13, perdão, ele diz assim: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Havia irmãos na igreja de Corinto, algumas pessoas estavam defendendo a veracidade da ressurreição, mas eles estavam negando a ressurreição dos mortos. Eles diziam, não, nós cremos que Cristo ressuscitou, mas que a gente vai ressuscitar, que alguém morreu, vai ressuscitar, não existe isso não. Então ele está dizendo, se os mortos se Cristo não ressuscitou, isso faz dele um mentiroso. Isso faz dos apóstolos enganadores. Isso faz da Bíblia uma falácia. E faz da salvação uma farsa. Então a lógica de Paulo aqui, ela é irresistível. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, então os mortos também não ressuscitam. Aí depois, em segundo lugar, ele fala que negar a ressurreição de Cristo é despir a mensagem cristã. E ele fala aqui, bem rápido, eu vou falar sobre 7 pontos essenciais neste ponto aqui. Primeiro, ele diz, Cristo não ressuscitou. Versículos 13 e 16. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos seguindo o quê? Um Cristo morto. Se Cristo não ressuscitou, estamos seguindo um Cristo morto e um Cristo sem poder. Um Cristo impotente. Segundo, se ele não ressuscitou, no versículo 14, a nossa pregação é vã. Se ele não ressuscitou, a prática da pregação é perda de tempo. O que eu estou falando para vocês aqui, estamos perdendo nosso tempo se ele não ressuscitou. Terceiro, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Versículos 14, 15. Versículo 14, perdão. Olha o que ele diz aí. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A vossa fé estaria baseado numa mentira. Estaria baseado em nada. Quarto, se ele ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus. Versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos dizendo que Deus fez algo que ele não fez. Olha só aqui o argumento de Paulo. Olha aqui a lógica que ele está levando. Quinto, permaneceis em vosso pecado. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, os efeitos da sua morte foram nulos. Se ele não ressuscitou, a sua morte não foi vicária, e por isso nós ainda estamos perdidos, se ele não ressuscitou. Sexto, os que dormiram em Cristo pereceram, versículo 18. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança de bem-aventurança eterna. Aquele mesmo cara lá, o A.M. Bounds, ele diz o seguinte: a ressurreição de Cristo não só tira o véu de terror e escuridão de sobre o túmulo, mas também varre o abismo que nos separa de nossos mortos queridos. Sétimo, se ele não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 19. Se Cristo não ressuscitou, nós somos um bando de pessoas enganadas. Então não tem céu, nem inferno e nem eternidade. Então, nós se enganaram. Se Cristo não ressuscitou, mais uma pessoa enganada, né? Aquele negócio. Foi enganado. A conclusão inequívoca de Paulo vem no versículo 20. Olha o que ele diz. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia!
Glória a Deus. Então a ressurreição de Cristo é o quê? É a garantia da nossa ressurreição. A garantia de Cristo é a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Se Cristo, ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se Cristo ressuscitou, se daqui para Cristo Cristo voltar, nós estivermos vivos ainda, nós vamos ser transformados. Mas se daqui para Cristo voltar, alguém bater as botas daqui para lá, não sei quem é que vai primeiro, se é eu, se é você, mas até para lá, se a gente morrer, nós estamos numa garantia. Que garantia é essa? É que ele ressuscitou e nós também vamos ressuscitar. Pode ser 7 palmos de terra, 200 palmos de terra, debaixo do mar, sei lá, debaixo das pedras, onde for, você vai ressuscitar, porque ele é a primícia dos que dormem. William Barclay diz que a ressurreição nos prova 4 grandes fatos. Quantos fatos? Quantos, irmão? Primeiro, a ressurreição prova que a verdade é mais forte do que a mentira. A verdade é mais forte do que a mentira. Diga isso comigo. A verdade é mais forte, bem forte, do que a mentira. Tem que mexer com você, porque é sexta-feira, a gente já está assim meio cansado aí, né? Pode dar um cochilo aí. Mas a verdade, ela é mais forte do que a mentira. A mentira, ela só vai prevalecer enquanto não chega a verdade. Todos podem pegar a verdade e ter como uma mentira e ter como a verdade, mas ela sempre será a verdade. Perdão, a mentira. Pode todo dizer que a verdade é mentira, mas ela sempre será a verdade. Segundo, a ressurreição prova que o bem é mais forte que o mal. Você observa que os discípulos, os soldados, chegaram para Pilatos, para o pessoal lá, os outros lá, e disseram: ó, o homem ressuscitou, viu? A gente estava lá na hora. E ninguém não teve ação de fazer nada, porque todo mundo caiu no chão. E a pedra rolou, veio uma força lá do céu, uma faísca de fogo, não sei o que foi, e a gente caiu no chão, eu só deu tempo a olhar assim, e veio um facho de luz lá de dentro, e ele passou assim, ó, por cima de nós. Não podemos fazer nada para detê-lo. Aí disseram: vamos inventar uma fake news, naquela época já tinha. Fake news. Eles pagaram aos soldados, para dizer que os discípulos tinham ido de madrugada lá e roubado o corpo de Jesus. Quem é que era doido de se meter num monte de soldado que era de turno em turno trocando, e para colocar uma pedra daquela, meu irmão, e para tirar? Porque era preciso pegar uma pedra bem grande, um maquinário grande. Naquela época não tinha as máquinas que tem hoje, evidentemente. Eles colocavam numa montanha assim, uma pedra bem trabalhada, aí faziam um negócio de madeira, e encaixava assim um selo, e colocava na porta lá do túmulo, aí com a madeira lá, um negócio eles iam empurrando, aí ela ia rolando, até chegar e encaixar. Trac! E era selado com o selo romano do imperador. Ninguém poderia violar aquilo ali, porque se violasse era pena capital. Aí ele disse que o discípulo chegaram lá no meio do ramo de soldado, tudo armado, tiraram um selo, tiraram uma pedra gigantesca, 12 homens, que tudo fugiram, e disseram que eles roubaram o corpo. Essa mentira, o escritor até diz, essa notícia aí se propaga até o dia de hoje, até o dia que ele escreveu o texto, mas essa mentira não prevaleceu. Por quê? Porque a verdade é mais forte do que a mentira. O bem é mais forte que o mal. Terceiro, a ressurreição, irmão, prova que o amor é mais forte do que o ódio. A ressurreição, quarto, prova que a vida é mais forte do que a morte. Ele venceu a morte. Se ele não tivesse ressuscitado, a morte era que ia ter a última palavra. Mas ele ressuscitou. A última palavra não é da morte. A última palavra é de Cristo. E ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade
e a... Ponto 3. É outra pergunta. Como os mortos ressuscitam? Pergunte para mim, como os mortos ressuscitam? Versículo 35 até o 50. Paulo vai ilustrar algumas figuras aqui. Primeiro, Paulo ilustra a figura da semente. Observe que no versículo 35, vamos lá, versículo 35, 36, 37 e 38, olha o que ele diz, ó. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeiais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, dá a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Então observe o seguinte, ele vai citar aqui 4 características do corpo ressuscitado. Primeiro ele diz assim, semeia-se o corpo glorioso, lá no versículo 42. Semeia-se o corpo glorioso e ressuscita-se o corpo incorruptível. Depois ele diz, semeia-se o corpo sem honra e ressuscita-se o corpo glorioso. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que é como uma semente lançada na terra. Você vai plantar o trigo, ele usa a figura do trigo. O que é que vai nascer? Cerola, manga, quem sabe? Trigo. Tudo que você planta, vai nascer aquilo que você plantou, obviamente. Então, qual é o corpo que vai ressuscitar? É o seu ou é de outro? É o seu. Só que ele fala esse processo seguinte. Ele diz que todo grão que cai na terra, ele morre. Para ele brotar, primeiro ele tem que morrer. Jesus diz, enquanto se o grão de trigo cair em terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele cair e morrer, dará muitos frutos. Então, ele vai dizer agora, semeia-se o corpo. Como é que vai semear esse corpo? Como é que é o estado desse corpo? Qual a característica dele? Corruptível, mas ele ressuscita incorruptível. O corpo corruptível, eu sempre falo isso, quando falo sobre isto, ele fica cansado, ele é fraco, fica fraco também, ele adoece, cabelos caem, os cabelos ficam brancos, barriga fica mais salientezinho com o passar do tempo, o metabolismo vai ficando mais lento, depois dos 35, né? O corpo, ele até os 30 por aí ainda é um pouquinho alcalino, mas depois dos 35 para lá já é ácido, né? Então, a tendência é a pele ficar enrugada, as veias ficar sobressalentes, né? O dente ficar torto e perdendo também a consistência. Então, esse é o corpo corruptível. O corpo que nós estamos nele, aquele que é mortal, que é corruptível, precisa estar dando um trato nele sempre, passando um desodorantezinho, porque senão a natureza humana, né, escovando os dentes, são sabonete. Você está aqui, toma banho, a toalha, né, aí vai passando tempo, até a toalha está fedendo. Natureza humana, aí tem que tirar a toalha para lavar. Está fedendo essa toalha aqui. Porque o corpo é corruptível. Por mais que a minha esposa me ame, se eu for primeiro do que ela não vai passar 24 horas comigo no caixão dentro de casa. Não, eu amo ele, deixa aqui, porque ele não vai aguentar mais. O corpo vai feder, vai estar em deterioração. O que é isso? Corpo corruptível. O corpo da ressurreição, porém, jamais fica cansado. Jamais envelhece. Ele não fica fraco. Ele não fica doente. Aí a gente, oh meu Deus, me dá logo esse corpo. Mas você tem que morrer, ressuscitar. Semeia-se corpo sem honra e ressuscita-se corpo glorioso.
a corpos deformados, mutilados, enfraquecidos, doentes, pessoas que têm algum tipo de deficiência na perna, na mão, e etc. Mas esse corpo que é semeado em desonra, ele ressuscitará glorioso, sem defeito, aleluia, sem deficiência. Esse corpo, a Bíblia diz que ele vai brilhar no sol como o seu fulgor. Daniel 12:2. Será um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Abra aí Filipenses 3:21. Demorou, mas chegou a referenciazinha para tu ler e eu beber água. Filipenses 3:21. Quem está aí, dá um glória a Deus. Está fraco. Dá um aleluia. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus. Transformará o nosso corpo abatido à semelhança do seu corpo glorioso. Essa palavra aí, transformará o corpo, no grego, é a palavra para configuração. Deus vai mudar a configuração do nosso corpo. É revirar, pegar o nosso corpo e fazer uma reviravolta de transformação, e será semelhante ao corpo glorioso dele. Mais um aqui, ó, semeia-se, versículo 43, ele diz que semeia-se corpo em fraqueza, mas ressuscita-se o corpo de poder. Cristo ressurreto, ele entra numa sala fechada, sem abrir a porta, ele sai daqui e aparece acolá, no estalar de dedo. O corpo da ressurreição não estará mais limitado às leis da natureza. Interessante que ele ressuscita, ele aparece, desaparece, não está mais limitado às naturezas dessa terra. Depois, no versículo 44, ele diz: semeia-se corpo natural e ressuscita-se corpo espiritual. Corpo espiritual, às vezes a gente tem uma mania de pensar assim: o corpo espiritual é como o fantasminha, né? Aquele, assim, aí atravessa assim. A gente pensa muito nisso, quando fala em corpo espiritual, fantasma, algo que é transparente assim, né? A ideia hollywoodiana. Mas esse corpo espiritual aqui, a Bíblia diz que quando Cristo ele morre e ressuscita, ele ressuscita nesse corpo. O corpo ressuscitado é o corpo espiritual. E este corpo é um corpo tangível, como o de Jesus. Ele pode ser tocado. Quando ele aparece, ele diz para Tomé: toca aqui, Tomé, ó. Mostra as marcas nas mãos. Mostra a marca do lado aqui, que foi perfurado pelo soldado. E ele não precisa de alimento, mas ele se alimentava. Quando ele aparece para os discípulos, que a porta estava trancada, eles estavam trancados com medo dos judeus, né? Marcos diz, chegado após, a João que diz, lá no capítulo 20, chegado pois à tarde daquele dia, o primeiro da semana, enquanto os discípulos estavam trancados, portas fechadas, com medo dos judeus, ele apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. E soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então, eles olham, na primeira aparição dele, Tomé não estava. Na segunda, falaram para Tomé, e Tomé: eu só acredito vendo. Aí na segunda ele vem e Tomé está lá. Aí está aqui, Tomé, ó. Aí, ai, Deus meu, Rei meu e Deus meu, porque tu viste e creste. Tomé, irmão, seja crente, não incrédulo. Bem-aventurados que nunca viram, mas creram. E a Bíblia diz que eles dão um favo de mel para ele e dão um pedaço de peixe para ele. E a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele comeu. Então não é um corpo assim, fantasmagórico. É um corpo aparentemente comum pelos escritos que nós lemos, mas é um corpo sobrenatural, um corpo espiritual. Você está acompanhando, amém? Então o corpo da ressurreição, ele é espiritual em que sentido? No sentido de que não tem mais o conflito entre o desejo carnal e o desejo espiritual, porque vai cessar a luta entre a carne e o espírito.
Então, o que vai reinar supremo aí é o espírito nesse corpo. Não há mais guerra existencial nele. Nesse corpo não terá mais os desejos carnais, os instintos carnais. Nesse corpo não terá mais a carne reinando sobre ele. Quem vai ser supremo sobre ele é o espírito. Não terá mais a tristeza, a angústia, a depressão, a ansiedade, doenças patológicas ou psicológicas, para ter que tomar psicoterápicos ou qualquer tarja preta ou calmante. Não vai precisar mais disso, porque o corpo não é mais carnal, é espiritual. Vamos lá. Segundo lugar, versículo 39. Quem está aí? Dá um glória a Deus. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens. Aí olha o que vai dizer aqui, ó. Outra a dos animais, outra das aves, e outra a dos peixes. Paulo ele não está sugerindo aqui que haverá a ressurreição dos animais, né? Aves e peixe. Porque tem gente que pensa que aqui o bicho não ressuscitar também, o jumento, o peixe. Não. Ele ensina que se Deus foi capaz de fazer o homem e fazer os animais, as aves e os peixes, por que ele não seria capaz de fazê-los diferentes? Tipos de corpos diferentes para nós na ressurreição. Está dizendo assim como há diferentes tipos de carne, há também diferentes tipos de corpos na ressurreição. Em terceiro lugar, ele fala a figura dos corpos celestiais. Ao versículo 40 e 41. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Então, ele fala aqui das diferenças de brilho e de fulgor. Assim como há diferentes estrelas em fulgor, assim também os corpos dos salvos, eles vão diferir em glória uns dos outros. Todos estarão ali no céu, embora haverá vasos, os vasos vão estar lá, vasos maiores que outros, e essa aqui é a questão bíblica de galardões, né? Alguns dizem isto, que aquela coroa no tribunal de Cristo, a diferença entre o tribunal de Cristo e o grande trono branco, porque o tribunal de Cristo é para recompensa. Então nós iremos receber recompensas. Eu falei isso aqui nos domingos, naquela série. Então não é a diferença da questão de coroa grande, coroa pequena e tal. A diferença é de brilho, é de fulgor, né? Tem-se até muitos aforismos evangélicos que dizem assim, você ganhou uma alma para Jesus, é mais uma pedra na sua coroa e tal. É bonito essa expressão, né? Mas e essa pedra é no pensamento de quê? É que vai acrescentando mais um brilho lá no galardão. Até porque essa coroa, esse galardão, ele vai depender de cargos na igreja. Tem até uma visão que uma irmã, um pastor teve, e ele via duas coroas. Ele viu uma coroazona bem grandona assim, aí viu uma menorzinha. Aí uma voz dizia para ele, dessas duas coroas aí, qual que tu acha que é a tua? Aí disse, bom, eu sou o pastor da igreja, eu prego todo domingo, eu dou a doutrina, eu oro, tal, visito, evangelizo, etc. Deve ser a grande. Aí disse, não, a sua, essa pequena. Aí, tá certo, mas deixa eu fazer uma pergunta, de quem é a grande? Aí ele disse, é de uma mulher, de uma irmã. Ela não fala bem como você, não tem curso teológico como você, mas o joelho dela é duas cascas grossas assim. Porque ela senta até lá atrás. Mas aquela igreja, a igreja que você pastoreia, só está de pé
por causa das orações dela. Aleluia. Então, galardões. Galardões é na questão de serviço. Serviço, não é condenação. Condenação é o grande trono branco, mas galardão é questão de serviço. E aqueles que tiverem maiores galardões são aqueles que vão brilhar mais naquele trono, naquele tribunal. Amém? Glória a Deus. 4. Quais são as implicações da ressurreição dos mortos? Comentarista Wisber, ele diz que esse texto ele vai identificar 4 áreas. Estou quase terminando, viu? Da experiência cristã que são atingidas em função da ressurreição do corpo. Ele fala o evangelismo, em primeiro lugar, versículo 29. Depois ele fala do sofrimento, versículos 30 até o 32. Depois a separação do pecado, versículo 33 até o 34. E a morte, versículos 49 ao 58. Estou dando essa sintetização para você, porque se a gente fosse ler cada versículo desse, aí a gente ia embora meia-noite, né? Mas em primeiro lugar, observe o versículo 29, vamos ler aqui, bem rápido. Diz assim: de outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Preste atenção aí nesse texto. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque eles batizam por causa deles? Olha o que é que Paulo está dizendo. Alguns dizem que Paulo está defendendo aqui o batismo pelos mortos, a favor dos mortos. Não, Paulo não está defendendo o batismo a favor dos mortos, não. Havia uma prática aqui, uma prática herética em Corinto. Era uma prática que eles faziam, que eles batizavam em favor dos mortos. E Paulo pergunta o seguinte: se vocês não creem na ressurreição dos mortos, por que vocês adotam essa teologia de batismo pelos mortos? Ele apenas está citando para reafirmar a sua tese. A prática do batismo pelos mortos, ela é herética, por algumas razões, por 3. Primeiro, porque a salvação ela é uma questão pessoal. Não tem como eu me batizar por outra pessoa que morreu. Segundo, porque o tempo para receber a ressurreição é nesta vida. O tempo para receber a salvação, é nesta vida. Hebreus 9, 27, está ordenado os homens morrerem, vem depois disso o juízo final. Então depois que morre, pronto, morreu salvo, amém. Se não morreu, já era. Terceiro, porque o batismo ele não é uma questão absoluta para a salvação. Todos nós sabemos disso. O batismo faz parte do processo de salvação? Faz, mas não é absolutamente a salvação. Não é porque alguém é batizado nas águas que já está salvo. Não, peraí, não é assim também. Tem pessoas que não dá nem tempo. Aceitou Jesus aqui, saiu aqui, morreu, foi salvo, mas não deu tempo de ser batizado, não deu tempo de ser discipulado. Então, não tem nada a ver esse batismo aqui dos mortos. Paulo não está endossando isso. Pelo contrário, Paulo está dizendo: vocês estão acreditando numa heresia dessa aí, e vocês estão desfazendo da ressurreição? É isso que ele está dizendo. Segundo lugar, primeiro ele fala do evangelismo. Segundo, o sofrimento. Olha o versículo 30 aí, 30 e 32. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Olha o versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Olha o que ele está dizendo. Ele fala sobre o sofrimento. Ele está dizendo que ele sofreu. Ele está dizendo que é exposto à morte. Ele está dizendo que vale a pena sofrer se nós cremos na ressurreição. Ele está falando que se a gente sofresse, não tivesse ressurreição, era só masoquismo. Mas ele está dizendo que há um sofrimento, mas esse sofrimento ele é recompensado na ressurreição. 2 Coríntios 5 e 10, bem rápido, por favor. 2 Coríntios 5 e 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, se você puder, abra a sua Bíblia aí também. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, volta aí para 2 Coríntios 4, 17 e 18.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Romanos 8 e 18. Romanos 8 e 18. Olha o que ele está dizendo. A nossa leve e momentânea tribulação. Qual é a sua leve e momentânea tribulação, Paulo? É ser apedrejado, enxotado, açoitado, chamado de tagarela, chamado de impostor, chamado de tudo que não presta, padecer, escassez, ser caluniado, passou uma noite no abismo, foi fortificado 3 vezes com vara pelos os romanos, foi açoitado, chicotadas, 29 chicotadas menos uma, pelos judeus, e ele diz que é uma leve e momentânea tribulação, porque daqui a pouco ele tem um peso excessivo de glória no meio dessa tribulação, que é a ressurreição. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eita, glória a Deus. Lê de novo aí, lê aí, bem forte, com ênfase, vai. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Está sofrendo, não está padecendo, está passando por necessidade, por aflição, por deserto. Um diz que é deserto, outros chamam de problema, outros chamam de tribulação, outros chamam de sei mais de quê. Seja lá o que for, seja lá qual for o tipo de sofrimento, isso não se compara a nada à glória que você vai ter lá. Isso aí não é nada, é passageiro, porque tudo isso se redundará em glória, em peso excessivo de glória na eternidade. Quarto lugar, a morte. Do 49 até o 57, ele vai discorrer sobre isto, sobre a morte. A morte passa agora a ter outra perspectiva para aquele que crê na ressurreição. A morte já não é mais um sinal de desespero para quem crê na ressurreição. A morte não é o fim, ela não tem a última palavra. A morte não é mais um quarto fechado sem janela, como pensava Jean-Paul Sartre, o filósofo. Não, a morte, ela é um quarto de janelas abertas em direção ao trono de Deus. Quando Jesus voltar com majestade e glória, nós receberemos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Nós devemos entender isso, este espectro chamado morte, a qual os homens eles mistificaram com aquela imagem de uma caveira, com um capuz e com a foice, ou até mesmo a visão de João, que ele diz que no 3º selo se abriu, e ele diz que ouviu uma voz para João dizendo: vem ver, e ele viu, e veio um cavalo preto, e sobre ele um cavaleiro, saindo com pestes e com fome, que era a morte representado por este cavaleiro preto. Mas ele está dizendo que essa morte não terá mais força, essa morte não terá mais aguilhão. No dia que pegaram aquele bispo de uma das igrejas da Ásia, talvez a igreja de Laodiceia, chamado Policarpo, e colocaram ele na fogueira, um monte de graveto numa estaca de madeira, e tocaram fogo chamando-o de herege, disseram assim: Policarpo, negue a esse teu Cristo, que nós vamos apagar a chama da fogueira. Ele disse: acenda mais rápido, para que mais depressa eu veja o meu Senhor na glória. Aleluia! A morte é apenas uma carruagem que me leva para o trono de Deus. Aleluia! Quando você entende isso, quando você entende esta palavra sobre a ressurreição, você observa que este corpo é passageiro, que tudo passa, a beleza física passa, o dinheiro vai embora, os amigos te deixam, mas o que vai permanecer é aquilo que é imaterial, que é etéreo, que é a essência, a identidade que Cristo colocou dentro de ti. O corpo perece, mas a alma, ela está com Deus. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor essa noite. Aleluia, aleluia.
nós entendemos isso, irmão, nós observamos que a partir do momento que a morte é um terror para nós, mas nós conhecemos essa palavra, é apenas uma vírgula. É apenas uma vírgula. Porque para o mundo, esses grandes que morreram, John Lennon morreu, ponto final. Hitler morreu, ponto final. Mussolini morreu, ponto final. Sei quem mais morreu, ponto final. Aí diz, Jesus Cristo morreu, não tem um ponto final, vírgula. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte do crente não é um ponto final. A morte do crente é apenas uma vírgula, porque daqui a pouco, quando a trombeta tocar, ele ressuscitará com corpo incorruptível, corpo de glória. Quinto lugar para a gente encerrar, tenho 10 minutos. Ainda aguenta mais aí uma bênção, amém? Glória a Deus. Quando os mortos hão de ressuscitar? Quando? Faça essa pergunta, diga, quando os mortos hão de ressuscitar? A Bíblia dá a resposta. Veja aí acho que é o versículo 23, deixa eu ver aqui o versículo 23. Diz assim, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Quando é? Na sua vinda. Olha o versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão. No versículo 52, já lemos, que é quando a trombeta soar na ocasião da vinda de Cristo. Então a Bíblia diz que será na segunda vinda de Cristo. Haverá uma única ressurreição. Uns ressuscitarão para a ressurreição da vida, né? Outros dizem que em um evento só haverá duas ressurreições, você veja aí. Mas haverá ressurreição para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. O próprio Cristo disse isso. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Segundo, vamos ler, vamos. João 5, 28 e 29. Estou já concluindo. João, Evangelho, capítulo 5, versículo 28 e 29. Cadê meu tecladista? Cadê ele? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olha isso aí, uma ressurreição para a vida e outra para a condenação. Em segundo lugar, os mortos em Cristo são bem-aventurados, por 3 razões. Aquele que morre em Cristo descansa de suas fadigas. Por isso a Bíblia chama a morte de sono, né? Meu amigo Lázaro não morreu, ele apenas dorme. A menina não morreu, Jair, ela está dormindo. Aí o pessoal ri de Jesus. Ele diz assim, bem-aventurados que agora dormem no Senhor. Essa expressão dorme é um eufemismo para a morte, está dizendo que ele morreu mesmo. Mas não é o sono da alma, entenda isso. O sono da alma é uma doutrina herética e ela não tem base bíblica, porque não é a alma que dorme, quem dorme é o corpo. O corpo é que vai ser ressuscitado, o corpo é que vai ser despertado. Então, quando o corpo dorme, a alma aparece imediatamente e vai para a glória. Segundo, quando Cristo voltar, ele virá em um cortejo glorioso entre as nuvens, e os remidos desde Abel vão estar com ele, virão com ele em glória. Por isso eles são bem-aventurados. Terceiro, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar antes da transformação dos vivos. Então eles vão ter uma preferência, né? De forma alguma não precederemos os que dormem, Paulo diz. Terceiro lugar,
A ressurreição será um evento repentino. Olha o versículo 52, ele diz: no momento. Em quê? No momento. Diga comigo: no momento. Essa palavra momento é a palavra grega átomo. É a mesma palavra que a gente usa, átomo, né, português. Mas essa palavra aqui, ela era empregada para o dorjear da cauda de um peixe quando ele está nadando. Você já viu a velocidade? Às vezes você pega um peixe assim, ele está vivo, né? Você pega ele está se batendo assim, aí às vezes cai dentro d'água. Eu não sou bom em pescaria não. Uma vez me levaram para pescar lá no Chorozinho, aí eu peguei o peixe assim, a primeira vez que eu peguei um peixe no anzol, aí disse: olha aqui, eu peguei o peixe, dentro d'água de novo. Ah, meu Deus, a alegria durou pouco. Então, ela é usado para a cauda do peixe, também para o faiscar de uma estrela e para o piscar de um olho. Não é um abrir e fechar, é o piscar, porque abrir e fechar, eu fecho e abro na hora que eu quiser. É um mecanismo do corpo biológico que Deus criou, que é o pestanejar, né? O piscar de olho. Isso, quando você faz isso, você vai lubrificar um órgãozinho chamado movítrio, para lubrificar a íris do seu olho, para o seu olho não ficar ressecado, igual o olho de coruja aberto assim. Então, é um piscar de olhos, é uma transformação rápida, é no momento, será dessa forma, no momento que os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar e nós seremos transformados. Para terminar, em quarto lugar, na segunda vinda de Cristo, quando os mortos hão de ressurgir, a morte será finalmente tragada pela vitória. Fica de pé aí. E Paulo termina esse capítulo aqui, irmão, dando um brado de vitória. Uma das passagens mais poderosas de escritos que eu acho da Bíblia é esta aqui, versículo 50 até o versículo 58. A morte é o último inimigo a ser vencido. E Apocalipse 20, 14 diz que ela será lançada no lago de fogo. E há 4 aplicações práticas que merecem ser destacadas aqui na conclusão deste capítulo, e eu termino. Primeiro, feche os teus olhos, é que a ressurreição de Cristo é a doutrina fundamental da fé cristã. Não seguimos o Cristo preso na cruz, retido no túmulo, mas nós seguimos um Cristo vivo e todo-poderoso. Segundo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que a sua obra expiatória a nosso favor foi plenamente eficaz e aceita pelo Pai. Ele morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. Terceiro, a ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi tirado, cessou o poder da morte, a morte foi vencida. Quarto, a ressurreição de Cristo nos mostra que a vida não é um simples viver, nem a morte é um simples morrer. Se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, importa-nos trabalhar para Deus. A nossa obra no Senhor não é vão. Olha o que ele diz: cumprinciar a palavra, tragada foi a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado, da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória, que nos dá vitória. A vitória já é tua, irmão. A vitória é nossa, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, não se enfraqueçam, não se desviem, é isso que ele está dizendo. Permaneça firme e constante, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos ajude a viver de forma coerente com a fé que temos na ressurreição dos mortos. Nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Nós te agradecemos pela tua presença.
Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos pelo rico banquete que Tu nos deste hoje. Te apresento, Pai, o marido da irmã Tássia, o pai padastro do Vitor, que se submeteu a uma cirurgia e ela pede oração, que o Senhor abençoe ele, que ele tenha uma recuperação rápida e tranquila, no nome de Jesus. Nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila, de sono, de descanso. Guarda o teu povo, Senhor, ao sair para as vossas casas, que eles sejam guardados por Ti. Despede cada um em paz, no nome de Jesus. Fica conosco, é o que nós choramos e Te agradecemos, amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Glória a Deus, amém, irmão? Recebeu a palavra aí, entendeu? Próxima semana a gente encerra, dá a conclusão da carta aos Coríntios. Não sei como é que tem crente que não gosta de doutrina, né? Só lembrando que amanhã evangelismo? Está aqui, avisei. Sábado amanhã, às 16 horas, evangelismo na igreja. Domingo, culto de missões, às 18h30. Você que não trouxe o quilo do amor, o quilo do alimento, traga, ainda dá tempo para nós formarmos a cesta básica. Siga-nos nas redes sociais. @elbetel Paracuru e @ugelbe_Paracuru e @dielbe Paracuru. Glória a Deus, amém, irmão? Para casa, né? Dia 17 é a nossa... Quando é o sorteio do amigo secreto? Domingo, é? Dia 17 será a nossa confraternização, viu, irmão? E vai ter aí o amigo secreto. Se você quiser participar, você fala ali com a irmã Girlene, dê o nome, tá bom? Quem sabe você tira o pastor, né? E dá um presente aí de R$1.000, dá certo. Brincadeira, viu, irmão? Só isso mesmo. A minha esposa, ela não está aqui hoje porque ela teve que resolver algumas coisas em Canindé. Eu tive que deixar ela lá. Aí voltei para dar o curso de teologia ontem aqui, da doutrina, e amanhã eu estou retornando para lá para trazer ela e o Lucas Ariel, no nome de Jesus. E agora, né, está esperando o outro nenenzinho, né, para a glória de Deus. Não sei se é menino ou se é menina, né? Façam as suas apostas aí. Amém? Glória a Deus. Vamos para casa? Mais algum aviso? Tudo ok? Faça assim para receber sua bênção. Aguenta mais uma bênção aí? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E só aquele que crê como eu creio, diga-se comigo: amém! Dê a paz do Senhor ao seu irmão.